Te dou meu salário se traduzir isso. O chefe milionário gargalhou jogando os documentos na mesa. A faxineira ficou em silêncio. Ele não sabia que acabara de fazer a aposta mais cara da vida dele. Sai da frente! Gente importante está passando! Leonardo Borges empurrou o carrinho de limpeza com tanta violência que os produtos quase despencaram no chão. Adriana Santos segurou firme as alças, abaixou a cabeça e murmurou um pedido de desculpas enquanto se pressionava contra a parede do corredor. Era mais um dia na corporação Maxi Trade, uma das maiores empresas de importação e exportação de São Paulo. Leonardo, dono e presidente, estava especialmente irritado porque acabara de perder uma negociação milionária. Para ele, descarregar a raiva em quem estava mais abaixo na hierarquia era quase um hábito diário. Paula! Ele berrou assim que entrou no escritório, fazendo todos os funcionários se assustarem. Quantas vezes vou ter que falar para essa gente da limpeza não ficar no meu caminho? Paula Gomes, do setor financeiro, levantou os olhos do computador. Já conhecia bem aquelas explosões matinais. Senhor Leonardo, ela estava apenas fazendo o trabalho dela. Trabalho? Leonardo jogou a pasta na mesa com tanta força que alguns papéis voaram. O trabalho dela é ser invisível, é não atrapalhar quem realmente faz essa empresa funcionar. Adriana ouviu cada palavra do corredor. Não era a primeira vez. Não seria a última. Trabalhava ali há algum tempo e conhecia perfeitamente seu lugar naquele mundo corporativo. Silenciosa, invisível, insignificante. Pelo menos era o que todos pensavam. O escritório da Maxi Trade ocupava 3 andares de vidro e aço em um dos prédios mais caros da cidade. Móveis importados, tecnologia de ponta, funcionários bem vestidos, circulando com tablets. Adriana limpava tudo aquilo. Ouvia todas as conversas importantes, via todos os segredos empresariais. Mas para eles, ela simplesmente não existia. André! Leonardo gritou para o funcionário do comercial. Esse relatório está uma porcaria. Você acha que cliente vai fechar negócio com dados assim? André Silveira pegou os papéis de volta, engolindo a humilhação na frente dos colegas. Desculpe, senhor Leonardo. Vou refazer imediatamente. Não quero desculpa, quero competência. Leonardo continuou gritando. Se não consegue fazer o básico, tem uma fila de gente querendo sua vaga. Era sempre assim. Leonardo tinha o dom cruel de fazer todos se sentirem pequenos, incompetentes, facilmente substituíveis. Seus funcionários trabalhavam no limite do estresse, vivendo com medo de serem os próximos alvos de suas explosões. Adriana passava pelo corredor com seu carrinho, parando de vez em quando para limpar uma mesa, esvaziar uma lixeira. Era como um fantasma que flutuava pelos escritórios, sem que ninguém realmente a visse. Mas ela via tudo, ouvia tudo, e guardava cada humilhação no fundo do coração. Naquela manhã, enquanto limpava uma sala de reuniões, seu celular vibrou. Era uma mensagem do hospital. Seu coração apertou ao ler. Senhora. Adriana, lembramos que o pagamento do tratamento da Isabela está atrasado. Por favor, regularize até o final da semana para não interrompermos os procedimentos. Isabela. Sua filha. A razão pela qual ela aguentava tudo aquilo. Adriana fechou os olhos por um momento, sentindo o peso esmagador de sua realidade. O salário mal cobria as despesas básicas. O tratamento da filha consumia cada centavo extra que conseguia juntar. Não havia folga, não havia descanso, não havia dignidade. Apenas sobrevivência. Ei, você! Uma voz atirou dos pensamentos. Era uma das estagiárias do marketing. O banheiro feminino está uma bagunça. Dá uma olhada lá? Sim, senhora. Vou agora. A estagiária nem esperou resposta. Já havia virado as costas e voltado para sua mesa. Para ela, Adriana não era uma pessoa com nome, história ou problemas. Era apenas a moça da limpeza. O dia arrastava-se na rotina habitual, até que no meio da manhã, um mensageiro chegou com uma entrega especial. Era um envelope grosso, com selos internacionais, carimbos oficiais e o nome de Leonardo Borges destacado na frente. Encomenda internacional para o senhor Leonardo. O mensageiro anunciou na recepção. Minutos depois, Leonardo abriu o envelope e seu rosto mudou completamente de expressão.
Dentro havia uma pilha considerável de documentos completamente cobertos por símbolos estranhos, palavras incompreensíveis, uma escrita que parecia vir de outro planeta. Mas que diabos é isso? Ele murmurou, folheando os papéis com crescente irritação. Parece hieróglifo egípcio. Paula! Ele gritou novamente. Vem aqui dar uma olhada nisso. Paula se aproximou e pegou os documentos, tentando identificar alguma pista. Senhor Leonardo, parece ser algum idioma do leste europeu. Tem carimbos oficiais e datas marcadas aqui. Leste europeu? Leonardo soltou uma risada debochada. E quem nesse país esquecido por Deus fala essas línguas malucas? Isso deve ser spam sofisticado. Mas quando Paula apontou para uma sequência de números que pareciam valores muito altos e uma data que vencia naquele mesmo dia, ele parou de rir. Consegue alguém que traduza isso? Ele ordenou, voltando a soar sério. Deve ter tradutores profissionais que resolvem rapidinho. Foi aí que começou o desespero. Paula ligou para todas as empresas de tradução que conseguiu encontrar. Primeiro as grandes, depois as médias, depois qualquer uma que atendesse o telefone. A resposta era sempre a mesma. Ninguém tinha especialistas disponíveis para idiomas tão específicos. Como assim ninguém consegue? Leonardo explodiu pela quinta vez. Eu pago o que for necessário. Essa cidade tem milhões de habitantes e ninguém entende uns rabiscos malditos. As horas passavam e o nervosismo de Leonardo crescia exponencialmente. Funcionários começaram a se reunir, curiosos, tentando ajudar com aplicativos de tradução online. Nenhum funcionava direito. Os símbolos eram complexos demais para programas automáticos. Senhor, André se aproximou com cuidado. Documentos internacionais oficiais geralmente têm prazos legais. Se ignorar, pode perder direitos importantes. Leonardo voltou a examinar os papéis e viu claramente uma data marcada. Até amanhã, ao meio-dia. Eram quase meio-dia e ele não fazia a menor ideia do que estava escrito ali. Isso é inacreditável. Ele esbravejou, fazendo questão de que todos ouvissem. Uma empresa do meu tamanho travada por causa de uns papéis ridículos em idioma de outro mundo. Foi nesse momento que sua arrogância explodiu de forma espetacular. Leonardo, no auge da frustração e querendo parecer poderoso mesmo na adversidade, decidiu transformar seu desespero em uma piada cruel. Ele se levantou, segurou os documentos bem alto acima da cabeça e gritou para todo o escritório, garantindo que cada funcionário pudesse ouvir. Atenção, todo mundo! Te dou meu salário inteiro de R$50 mil para quem conseguir decifrar isso aqui, ele anunciou, rindo como se fosse a coisa mais absurda do universo. R$50 mil para quem entender essa língua de extraterrestre. O escritório inteiro caiu na gargalhada. R$50 mil era mais que a maioria ganhava em um ano inteiro de trabalho duro. Era óbvio que Leonardo estava fazendo uma piada de mau gosto, mostrando seu poder financeiro enquanto zombava da própria situação. Por esse valor eu invento um idioma novo na hora, André gritou, provocando mais risadas. Eu aprendo a falar com alienígenas. Outro funcionário completou. A sala virou um festival de piadas e gargalhadas. Todos riam da situação impossível, do desespero disfarçado de Leonardo, da quantia absurda oferecida como brincadeira. Era entretenimento corporativo no seu melhor estilo. Humilhar a própria vulnerabilidade antes que outros percebessem. Leonardo adorava ser o centro das atenções, principalmente quando podia demonstrar que tinha tanto dinheiro que podia jogar R$50 mil em uma aposta impossível. Mas no meio de toda aquela confusão barulhenta, uma pessoa observava em absoluto silêncio. Adriana estava no corredor, reorganizando produtos de limpeza em seu carrinho, mas seus ouvidos captavam cada palavra, cada gargalhada, cada comentário. Quando conseguiu se aproximar o suficiente para ver os documentos que Leonardo agitava no ar como se fossem lixo, seus olhos se arregalaram. Não de surpresa pelo idioma, mas pelo reconhecimento instantâneo. Aqueles papéis não eram spam, não eram golpe, não eram brincadeira. Eram documentos oficiais de uma herança internacional substancial. E Leonardo estava desperdiçando a oportunidade mais importante da vida dele fazendo piadas sobre algo que ela podia resolver em minutos. Adriana sentiu o coração disparar. Durante todo aquele tempo sendo empurrada em corredores, ouvindo gritos, sendo tratada como mobília,
Ela havia mantido a cabeça baixa e a boca fechada. Silêncio era sobrevivência. Mas agora, olhando para aqueles documentos, vendo Leonardo oferecer 50 mil reais como piada, pensando no tratamento da Isabela que estava atrasado, algo mudou dentro dela. Ela olhou para o relógio na parede. Ainda havia tempo, mas não muito. E ali estava Leonardo, fazendo a aposta mais cara da vida dele com a pessoa errada, sem fazer a menor ideia de com quem estava lidando. Durante todo aquele período de humilhações, de ser empurrada e ignorada, de ser tratada como se não tivesse cérebro nem dignidade, Adriana havia guardado silêncio. Mas agora tinha 50 mil reais sendo oferecidos, uma filha precisando de tratamento urgente, e a única coisa que precisava fazer era mostrar que as aparências enganam muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Ela respirou fundo, ajeitou o uniforme simples que usava e deu um passo à frente. Com licença, senhor Leonardo. Sua voz cortou através das gargalhadas como uma faca. O escritório inteiro parou instantaneamente. Todos se viraram para olhar a faxineira que havia ousado interromper a diversão do chefe. Leonardo parou de rir e a encarou com uma expressão que misturava surpresa e irritação. O que foi? Eu posso ajudar com essa tradução, senhor. O silêncio que se instalou durou apenas 2 segundos antes de explodir na gargalhada mais alta do dia. Funcionários riram até dobrar. Alguns bateram nas mesas, outros limparam lágrimas dos olhos. Era a situação mais absurda que já haviam presenciado. A faxineira, a mulher invisível, a pessoa que limpava seus lixos, querendo resolver o que nem profissionais qualificados conseguiam. Leonardo riu tanto que precisou se apoiar na mesa. Vocês estão ouvindo isso? A moça da limpeza é poliglota agora? Fantástico! Então você vai me salvar dessa situação impossível? Mais risadas, mais piadas, mais humilhação pública. Mas Adriana não se moveu. Permaneceu parada, olhando diretamente para Leonardo, com uma confiança que não combinava em nada com a imagem que todos faziam dela. Senhor Leonardo, ela repetiu, a voz firme. Eu não estou brincando. Eu realmente posso traduzir esses documentos. Ah, claro que pode. Leonardo continuou rindo. E eu posso voar também. Olha, querida, volta para a tua vassoura e deixa os adultos resolverem problemas sérios aqui. O escritório inteiro estava em festa de tanto rir. Era entretenimento puro. A faxineira tentando bancar a heroína da situação. Paula até sentiu um pouco de pena, mas não teve coragem de defender Adriana. Afinal, também achava impossível que ela pudesse resolver algo tão complexo. Posso pelo menos olhar os documentos? Adriana insistiu, dando mais um passo. Talvez eu reconheça alguma coisa. Reconhecer alguma coisa? André gritou entre risos. Moça, isso não é jogo de adivinhação. São documentos legais internacionais. Deixa de insistir. Paula completou quase com gentileza. Você só vai se constranger mais. Mas Adriana não recuou. Havia algo em sua postura que chamava a atenção. Uma determinação silenciosa que não deveria existir em alguém na posição dela. Senhor Leonardo, ela disse uma última vez. O senhor mesmo ofereceu 50 mil reais para quem traduzisse. Estou aqui me oferecendo para tentar. Leonardo parou de rir por alguns segundos. Havia algo incômodo na confiança daquela mulher. Algo que não fazia sentido. Tá bom, ele disse finalmente, pegando os documentos. Já que você insiste tanto em passar vergonha na frente de todo mundo, vou te dar essa chance. Mas quando você não conseguir, quero que peça desculpas para cada pessoa aqui por ter feito a gente perder tempo com essa palhaçada. Ele estendeu os papéis para ela com um gesto de puro desdém. Vai lá, gênia. Mostra como é que faz. Adriana pegou os documentos com cuidado, como se estivesse segurando algo extremamente valioso. E no momento em que seus olhos tocaram as primeiras linhas do texto, algo mudou completamente em sua expressão. Era como se uma luz tivesse acendido. Como se uma parte dela, adormecida há muito tempo, tivesse finalmente despertado. E quando ela abriu a boca e as primeiras palavras saíram, o escritório inteiro entrou em choque absoluto. O impossível estava acontecendo. E Leonardo Borges estava prestes a aprender que 50 mil reais seria o menor dos seus problemas. Tistelt, Leonardo Borges, As palavras que saíram da boca de Adriana cortaram o ar como um raio em dia de tempestade.
A pronúncia era perfeita, fluente, natural demais para ser fingida. O escritório inteiro congelou. Gargalhadas morreram instantaneamente. Funcionários pararam no meio dos movimentos, presos em um momento de choque absoluto. Leonardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Você está realmente lendo isso? Sim, senhor. Adriana respondeu, os olhos fixos nos documentos. Está escrito: Prezado senhor Leonardo Borges, escrevemos para informá-lo sobre a situação legal referente à herança deixada por seu tio paterno, Joseph Borges, falecido recentemente em Budapeste. A palavra herança ecoou pela sala como uma bomba silenciosa. Todos se entreolharam, processando o que estavam ouvindo. A faxineira estava realmente traduzindo. E não era qualquer tradução. Era algo sobre herança. Continue, Leonardo ordenou, a voz saindo mais baixa que o normal, quase um sussurro. Adriana virou a página com cuidado. Seu tio Joseph deixou bens consideráveis, incluindo propriedades comerciais em Budapeste, investimentos e contas bancárias. Como o único herdeiro vivo da família Borges no Brasil, você tem direito legal a todos os bens. O silêncio era tão profundo que era possível ouvir o zumbido distante do ar-condicionado. Paula havia levado a mão à boca. André estava completamente imóvel, esquecido de respirar. Quanto? Leonardo perguntou. E havia algo diferente em sua voz agora. Não era mais deboche, era tensão pura. Quanto de herança? Adriana continuou lendo, sua voz mantendo-se firme e profissional. O valor estimado da herança é de aproximadamente 12 milhões de euros, além de 3 propriedades comerciais no centro histórico de Budapeste. 12 milhões de euros. O número pairou no ar como uma revelação divina. Leonardo teve que se apoiar na mesa para não cambalear. Era uma fortuna que mudaria não apenas sua vida, mas gerações futuras de sua família. Mas há condições, Adriana continuou, virando outra página. Você precisa confirmar formalmente o recebimento desta correspondência e aceitar a herança através de documentação específica. O prazo para iniciar o processo legal é até amanhã ao meio-dia, horário de Brasília. Caso contrário, os bens serão revertidos ao Estado húngaro conforme previsto em lei. Leonardo olhou para o relógio. Era início da tarde. Tinha menos de um dia para organizar toda a papelada internacional necessária. Como você sabe húngaro? Ele perguntou, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo. Adriana dobrou os documentos cuidadosamente e os segurou contra o peito. Eu era professora universitária, senhor Leonardo, especializada em idiomas do leste europeu. Ensinei húngaro, polonês e tcheco durante muitos anos. A revelação caiu sobre o escritório como uma avalanche. Aquela mulher que eles viam todos os dias empurrando carrinhos, esvaziando lixeiras, limpando banheiros, havia sido professora universitária. Era impossível processar. Professora universitária? Paula repetiu, a voz saindo baixa. Como você? Perdi meu emprego. Adriana interrompeu. E havia uma dor antiga em sua voz. Denunciei irregularidades graves na instituição onde trabalhava. Acabei sendo demitida e colocada em uma lista negra acadêmica. Ninguém mais quis me contratar. O escritório estava em silêncio de igreja. Funcionários que minutos antes riam dela, agora não sabiam onde olhar. E depois? André perguntou hesitantemente. Depois, precisei sobreviver. Minha filha estava doente, precisando de tratamento caro. Meu marido havia perdido o emprego também. Aceitei o primeiro trabalho que apareceu. Adriana fez uma pausa, olhando ao redor do escritório. Este trabalho. Leonardo observava tudo com uma expressão que era difícil de decifrar. Não era exatamente vergonha, mas também não era mais o deboche de minutos atrás. Você tem certeza sobre essa tradução? Ele perguntou, e havia desconfiança clara em sua voz. Como sei que não está inventando coisas? Adriana manteve a calma. Senhor Leonardo, além de professora, trabalhei como tradutora juramentada oficial. Fiz centenas de traduções de documentos legais internacionais. Qualquer um pode dizer isso, Leonardo retrucou, cruzando os braços. Preciso de prova. Sem dizer uma palavra, Adriana pegou seu celular simples e discou um número. Consulado da Hungria? Aqui é Adriana Santos, ex-tradutora oficial.
Poderiam confirmar a autenticidade de uns documentos para mim? Ela passou os códigos de referência que estavam no cabeçalho, conversou em húngaro fluente por alguns minutos e depois desligou. Confirmado. Os documentos são autênticos, enviados pelo escritório Kovacs e Associados de Budapeste. A herança é real. Leonardo ficou parado por longos segundos processando. 12 milhões de euros. A faxineira que ele empurrava nos corredores era a única pessoa capaz de salvá-lo. Quanto você quer para fazer a tradução completa e preparar os documentos de resposta? Ele perguntou diretamente. O senhor já fez uma oferta pública, Adriana respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. 50 mil reais. Leonardo engoliu em seco. Era muito dinheiro, mas comparado com 12 milhões de euros era quase nada. O problema não era o valor, era o orgulho ferido. Tá bom, ele disse finalmente, mas o tom não era de gratidão. Era de quem estava sendo forçado a fazer algo que odiava. Aceito, mas quero tudo perfeito, sem erros. Se tiver qualquer problema com esses documentos, você devolve o dinheiro. Vai estar perfeito, Adriana garantiu. Mas vou precisar de um computador, impressora, acesso à internet e que ninguém me interrompa. Paula, libera a sala de reuniões para ela, Leonardo ordenou, voltando a soar como chefe. E dá o que ela precisar. Enquanto Adriana se dirigia para a sala de reuniões, os funcionários se afastaram para abrir caminho. Mas não era respeito. Era desconforto misturado com curiosidade mórbida. Ela realmente sabe húngaro? André murmurou para Paula quando Adriana passou. Eu sei, mas ainda é estranho demais. Paula respondeu baixinho. Quer dizer, ela é faxineira. Que outrora foi professora, André completou. Cara, isso é loucura. Na sala de reuniões, Adriana se sentou diante do computador e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente útil. Seus dedos começaram a voar pelo teclado, traduzindo não apenas palavras, mas captando nuances legais que um tradutor comum perderia. Enquanto trabalhava, pensava na filha, Isabela. 50 mil reais pagariam meses de tratamento. Dariam folga financeira que ela não tinha há anos. Era a resposta para orações que ela nem tinha mais coragem de fazer. Do lado de fora, Leonardo andava de um lado para outro, claramente nervoso. Não porque confiava em Adriana, mas porque não tinha escolha. Ela realmente consegue resolver isso? Ele perguntou para Paula pela terceira vez. Senhor, ela trabalhou no consulado húngaro. Falou com eles na nossa frente. Eu sei. Leonardo passou a mão no cabelo com frustração. Mas ainda é absurdo. Uma faxineira resolvendo o que profissionais não conseguiram. Talvez ela não seja apenas uma faxineira, Paula sugeriu cuidadosamente. Ela é uma faxineira agora. Leonardo retrucou com aspereza. Não importa o que foi antes. As pessoas são o que são hoje, não o que foram no passado. As horas se arrastaram. O escritório estava em uma atmosfera estranha, como se todos estivessem esperando um resultado de exame médico. Funcionários trabalhavam em silêncio, mas olhavam constantemente para a porta da sala de reuniões. Quando o fim da tarde se aproximava, a porta finalmente se abriu. Adriana saiu com uma pasta organizada e uma expressão profissional que contrastava completamente com o uniforme de limpeza que ainda usava. Pronto, senhor Leonardo, ela disse, colocando os documentos na mesa dele. Tradução completa, carta de resposta em húngaro formal e toda a documentação necessária para o processo legal. Leonardo pegou os papéis e começou a examinar. A tradução estava impecavelmente organizada, com notas explicativas sobre termos legais húngaros, procedimentos necessários, prazos detalhados. Parece profissional, ele admitiu relutantemente. É profissional, Adriana corrigiu. Trabalhei com isso durante muitos anos. Leonardo continuou folheando, procurando algum erro, alguma falha que justificasse sua desconfiança. Mas não encontrou nada. A carta de resposta precisa ser enviada ainda hoje, Adriana explicou. Também preparei uma versão digital que pode ser enviada por e-mail como confirmação preliminar. Você pensou em tudo, Leonardo disse, mas o tom não era de elogio. Era quase acusatório, como se ela tivesse armado algo. Sim, senhor. É assim que se faz um trabalho completo. Leonardo ficou parado, segurando os documentos, claramente em conflito interno.
Aquela mulher que ele havia empurrado, gritado, ignorado durante todo aquele tempo, havia acabado de salvá-lo de perder uma fortuna. Mas em vez de gratidão, o que ele sentia era ressentimento. Ressentimento por ter sido exposto como ignorante. Ressentimento por precisar dela. Ressentimento por descobrir que havia subestimado alguém tão completamente. Os 50 mil reais, ele disse finalmente. Vou transferir amanhã, depois que confirmar que tudo deu certo com os advogados húngaros. O senhor prometeu o pagamento pela tradução, não pelo resultado final. Adriana observou calmamente. Fiz meu trabalho. O pagamento é devido agora. Está me dando ultimato? Leonardo a encarou com olhos duros. Não, senhor. Estou apenas lembrando os termos que o senhor mesmo estabeleceu na frente de todos os funcionários. Os funcionários presentes olhavam nervosamente, esperando uma explosão. Ninguém confrontava Leonardo Borges assim. Mas, para surpresa de todos, ele pegou o celular e fez uma transferência bancária imediatamente. Pronto. 50 mil reais transferidos. O celular de Adriana vibrou com a notificação. Ela olhou para a tela e confirmou o valor com um pequeno aceno de cabeça. Obrigada, senhor Leonardo. Pode ir, ele disse, fazendo um gesto de dispensa. E amanhã volte no horário normal. Ainda tem banheiros para limpar. A frase caiu como uma bofetada no silêncio do escritório. Adriana havia acabado de demonstrar uma competência extraordinária. Havia salvo Leonardo de perder milhões. E mesmo assim, ele a tratava como se nada tivesse mudado. Entendi, senhor, Adriana respondeu, e pegou seu carrinho de limpeza. Até amanhã. Ela saiu do escritório com a cabeça erguida, carregando o carrinho com uma mão e segurando o celular com 50 mil reais depositados na outra. Quando a porta se fechou atrás dela, o escritório explodiu em sussurros. Ele não vai nem oferecer um emprego melhor para ela? Paula perguntou incrédula. Aparentemente não, André respondeu, balançando a cabeça. Mesmo depois de tudo isso. Leonardo ouviu os comentários, mas fingiu não escutar. Voltou para sua sala, fechou a porta e ficou sozinho com os documentos que mudariam sua vida. 12 milhões de euros. Uma fortuna. Tudo graças à mulher que ele tratava como lixo. Mas reconhecer isso? Agradecer genuinamente? Oferecer algo melhor? Não. Porque para Leonardo Borges, admitir que estava errado era mais caro que qualquer quantia em dinheiro. E essa arrogância estava prestes a custar muito mais do que ele imaginava. Adriana chegou em casa quando a noite já havia caído. O apartamento pequeno ficava em um bairro simples, longe dos prédios de vidro onde trabalhava. Era um lugar modesto, mas limpo e cheio de amor. Mãe! A voz de Isabela veio do quarto. Você chegou! Adriana entrou no quarto e encontrou a filha deitada na cama, cercada de livros escolares. Isabela tinha 12 anos, cabelos escuros como os da mãe, e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas estava mais magra que deveria, mais pálida que o normal. Como você está se sentindo, meu amor? Adriana perguntou, sentando na beirada da cama e tocando a testa da filha. Hoje foi um dia bom, mãe. Consegui estudar quase o dia inteiro sem ficar muito cansada. Adriana sorriu, mas o coração apertou. Dia bom, para Isabela, significava conseguir ficar acordada algumas horas sem sentir a exaustão extrema que a doença causava. Significava não ter crises de dor. Significava poder ser uma criança normal, nem que fosse por algumas horas. Mãe, Isabela segurou a mão dela. O hospital ligou de novo? Adriana hesitou. Não queria preocupar a filha, mas também não conseguia mentir para ela. Ligou sim, mas já resolvi. Consegui um dinheiro extra hoje. Sério? Os olhos de Isabela brilharam. Como? Fiz um trabalho especial. Um trabalho que me lembrou de quem eu era antes. Isabela sorriu. Ela sabia da história da mãe, de como havia sido professora respeitada antes de tudo desmoronar. Você usou seus idiomas? Usei. Húngaro, para ser exata. Eu sabia que alguém ia precisar das suas habilidades um dia. Isabela apertou a mão da mãe com a pouca força que tinha. Você é a pessoa mais inteligente que conheço. Adriana sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. E você é a pessoa mais forte que conheço, minha filha. Carlos, o marido de Adriana, chegou pouco depois. Era um homem de feições cansadas.
mas olhar gentil. Trabalhava como motorista de aplicativo, dirigindo 12 horas por dia para ajudar nas despesas. Adriana, amor, você não vai acreditar no que aconteceu hoje, ele disse ao entrar, mas parou ao ver a expressão dela. O que foi? Aconteceu algo? Aconteceu sim. Vem, preciso te contar. Na pequena cozinha, Adriana contou tudo. O documento húngaro, a humilhação de Leonardo, a tradução, os 50 mil reais. Carlos ouvia com os olhos cada vez mais arregalados. 50 mil reais? Ele repetiu, incrédulo. Adriana, isso paga meses de tratamento da Isabela. Eu sei, já transferi 20 mil para o hospital. O resto vamos guardar para emergências. Carlos abraçou a esposa com força. Você é incrível. Sempre soube disso. Não sou incrível, Carlos. Só fiz o que sei fazer. O problema é que amanhã volto para aquele lugar e nada vai ter mudado. Vou continuar sendo a faxineira invisível que todo mundo empurra nos corredores. Mas você mostrou que é mais que isso. Mostrei para mim mesma. Para eles, continuo sendo ninguém. Naquela noite, Adriana mal conseguiu dormir. Ficou pensando em Leonardo, na arrogância dele, em como ele não havia demonstrado um pingo sequer de gratidão ou respeito. 50 mil reais pagos, mas zero reconhecimento de que ela era uma pessoa com valor. Na manhã seguinte voltou ao escritório no horário habitual. Vestiu o uniforme de limpeza, pegou o carrinho e entrou pelas portas de serviço como sempre fazia. O clima no escritório era estranho. Funcionários a olhavam de forma diferente, mas ninguém realmente falava com ela. Era como se ela tivesse se tornado um fenômeno curioso, mas ainda não uma pessoa. Adriana, Paula se aproximou no corredor. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca contou para ninguém que era professora, que sabia todos esses idiomas? Adriana parou de organizar o carrinho e olhou para Paula. Por que vocês nunca perguntaram? Por que ninguém aqui nunca quis saber meu nome, minha história, quem eu era antes de empurrar esse carrinho? Paula ficou sem resposta. Era uma verdade incômoda que ela não estava pronta para enfrentar. Exatamente. Adriana continuou. As pessoas só se importam com sua história quando ela se torna útil para elas. No meio da manhã, Leonardo chegou ao escritório visivelmente agitado. Trazia uma pasta volumosa debaixo do braço e falava alto ao celular em inglês. Yes, I understand. I'll send everything today. Thank you. Ele desligou e gritou imediatamente. Paula! Adriana! Na minha sala, agora! Adriana largou o pano de limpeza e seguiu Paula até a sala de Leonardo. Ele estava sentado atrás da mesa enorme, com papéis espalhados por toda parte. Temos um problema, ele anunciou sem rodeios. Os advogados húngaros revisaram os documentos e encontraram complicações. Que tipo de complicações? Adriana perguntou. Apareceram contestações à herança. 2 pessoas na Hungria estão alegando que também têm direito aos bens do meu tio. Adriana franziu a testa. Isso é comum em heranças internacionais. Quem são essas pessoas? Uma mulher que diz ter sido companheira do meu tio. E um homem que alega ser primo distante da família. Os 2 têm advogados e estão movendo processos. E o que os advogados húngaros disseram? Leonardo a encarou com uma expressão dura. Disseram que preciso ir pessoalmente para Budapeste. Precisa ter uma audiência legal, apresentar provas, testemunhas, tudo presencial. Quando? Daqui a poucos dias. A audiência já está marcada. Paula olhou nervosa entre Leonardo e Adriana. Senhor Leonardo, o senhor vai precisar de tradutor lá. Alguém que entenda não apenas o idioma, mas o sistema legal húngaro. Já sei disso. Leonardo respondeu com irritação. É por isso que você está aqui. Ele apontou para Adriana. Vai comigo para Budapeste. Adriana piscou, processando o que acabara de ouvir. O senhor quer que eu vá para Budapeste? Não é questão de querer. Eu preciso de alguém que entenda húngaro e direito internacional. Você é a única opção disponível. Senhor Leonardo, Adriana disse calmamente. Eu tenho uma filha doente. Não posso simplesmente viajar para outro país sem planejamento. Eu pago tudo. Passagem, hotel, alimentação e mais 20 mil reais pelo seu tempo. Adriana ficou em silêncio por alguns segundos. 20 mil reais significava mais tratamento para Isabela.
mas também significava deixá-la por vários dias, algo que ela nunca havia feito. Quanto tempo seria? Ela perguntou. 1 semana no máximo. Vamos, fazemos a audiência, resolvemos essa contestação e voltamos. Preciso pensar. Não há tempo para pensar. Leonardo bateu a mão na mesa. A audiência é daqui a poucos dias. Ou você aceita agora, ou vou ter que encontrar outra pessoa. Então encontre outra pessoa, Adriana respondeu, virando-se para sair. Espera. Leonardo se levantou. Tá bom, você tem até amanhã para decidir. Mas preciso da resposta amanhã cedo. Adriana saiu da sala com o coração acelerado. 20 mil reais. Uma viagem internacional. A chance de usar suas habilidades de verdade novamente. Mas o preço era ficar longe de Isabela quando ela mais precisava. Naquela noite, sentada à mesa de jantar com Carlos e Isabela, ela contou sobre a proposta. Mãe, você tem que ir. Isabela disse imediatamente. Não posso te deixar, minha filha. Mãe, são 20 mil reais. Isso paga o tratamento por meses. Você precisa ir. Isabela, eu vou ficar bem. A menina insistiu. O pai está aqui. A tia pode vir me visitar. Você vai ficar só 1 semana. Carlos segurou a mão de Adriana. Ela está certa, amor. É uma oportunidade que não podemos desperdiçar. Mas e se acontecer algo com ela enquanto eu estiver longe? Nada vai acontecer. Isabela segurou a mão da mãe com as 2 mãozinhas magras. Eu prometo que vou ficar bem. E quando você voltar, quero ouvir todas as histórias de Budapeste. Adriana olhou para a filha, para aquela criança de 12 anos que já havia sofrido mais que muitos adultos, e viu uma força que a deixava sem palavras. Tá bom, ela disse finalmente. Eu vou. Na manhã seguinte, Adriana chegou cedo ao escritório e foi direto à sala de Leonardo. Eu aceito. Vou para Budapeste com o senhor. Leonardo assentiu satisfeito. Ótimo. Paula vai cuidar das passagens e reservas. Viajamos depois de amanhã. Mas tenho condições. Leonardo ergueu uma sobrancelha. Condições? Primeiro, quero o pagamento de 20 mil reais adiantado. Preciso deixar dinheiro organizado para minha família. Segundo, quero passagem na mesma classe que a sua. Terceiro, quero ser tratada como profissional contratada, não como empregada. Leonardo a encarou por longos segundos. Estava claramente irritado com as exigências, mas também sabia que não tinha opções. Tá bom, ele disse através dos dentes. Aceito suas condições. Ótimo, então vou precisar dos documentos do caso para estudar antes da viagem. Paula vai te passar tudo. Mais alguma coisa, Sua Majestade? Adriana ignorou o sarcasmo. Sim, vou precisar de roupas apropriadas para a audiência. Não posso aparecer num tribunal húngaro com um uniforme de faxineira. Leonardo bufou, mas acenou concordando. Paula resolve isso também. Os dias seguintes foram um turbilhão. Adriana estudava os documentos do caso durante o dia, cuidava de Isabela à noite e tentava preparar mentalmente para deixar a filha pela primeira vez. Na noite antes da viagem, ela arrumou a mala pequena que havia emprestado da irmã. Isabela estava deitada na cama, observando. Mãe, você está nervosa? Um pouco. Faz muito tempo que não uso minhas habilidades profissionalmente assim. Você vai ser incrível. Sempre é. Adriana se sentou na cama e abraçou a filha. Você é minha força, sabia? Tudo que faço é por você. Eu sei, mãe. E quando eu crescer, vou cuidar de você também. Você já cuida de mim, minha filha. Só de existir, você já cuida. No aeroporto, na manhã seguinte, Adriana se encontrou com Leonardo pela primeira vez fora do ambiente do escritório. Ele estava diferente, menos imponente em roupas casuais. Pronta? Ele perguntou, sem olhar diretamente para ela. Pronta. O voo foi longo e silencioso. Leonardo trabalhou no laptop a viagem inteira, ignorando completamente Adriana. Ela aproveitou para revisar mentalmente os termos legais húngaros que precisaria usar. Quando finalmente pousaram em Budapeste, já era noite. A cidade estava linda, iluminada, com a arquitetura histórica destacada contra o céu escuro. Nunca tinha vindo aqui, Leonardo comentou enquanto o táxi os levava para o hotel. Eu já vim algumas vezes quando trabalhava no consulado, Adriana respondeu. É uma cidade linda. Você parece conhecer tudo sobre Hungria. Como aprendeu tanto sobre esse país? Adriana olhou pela janela.
Paixão, Sr. Leonardo. Quando você realmente se importa com algo, você aprende naturalmente. Leonardo não respondeu, mas algo em sua expressão mostrava que as palavras haviam tocado um ponto sensível. No hotel, descobriram que os quartos reservados ficavam no mesmo andar, portas quase uma em frente à outra. Reunião com os advogados amanhã cedo, Leonardo disse antes de entrar no quarto. Esteja pronta às 8. Estarei. Sozinha no quarto, Adriana ligou para casa imediatamente. Mãe! A voz de Isabela veio alegre. Você chegou bem? Cheguei, minha filha. Como você está? Estou bem, prometo. O pai fez jantar e a tia veio me visitar. Estou até aproveitando ter a cama só para mim. Adriana riu, mas os olhos se encheram de lágrimas. Eu te amo tanto, Isabela. Eu também te amo, mãe. Agora vai dormir. Amanhã você tem trabalho importante. Depois de desligar, Adriana ficou olhando pela janela para a cidade de Budapeste. Estava ali, do outro lado do mundo, prestes a enfrentar uma batalha legal em nome de um homem que nem sequer a respeitava. Mas estava fazendo pela filha, sempre pela filha. E se tivesse que provar seu valor mais uma vez para garantir o tratamento de Isabela, ela provaria quantas vezes fossem necessárias. Na manhã seguinte, vestindo um dos conjuntos profissionais que Paula havia comprado, Adriana encontrou Leonardo no lobby do hotel. Ele a examinou de cima a baixo com uma expressão indecifrável. Parece professora mesmo, ele comentou. E não era exatamente um elogio. Eu sou professora, Sr. Leonardo. Só não estou exercendo no momento. Eles foram para o escritório de advocacia no centro histórico da cidade. O prédio era antigo e imponente, com arquitetura clássica europeia. O advogado principal, Dr. András Kovács, os recebeu em uma sala elegante. Era um homem na meia-idade, cabelos grisalhos, ar sério. Senhor Borges, bem-vindo a Budapeste, ele disse em inglês. E esta é Adriana Santos, tradutora e consultora jurídica. Adriana se apresentou em húngaro perfeito, estendendo a mão. O rosto do doutor Kovács se iluminou. Você fala húngaro? E perfeitamente. Onde aprendeu? Trabalhei para o consulado húngaro no Brasil durante alguns anos. Excelente. Isso vai facilitar muito. Ele se virou para Leonardo. Senhor Borges, o senhor está em boas mãos. Durante a reunião, o Dr. Kovács explicou os detalhes da contestação. A mulher que alegava ser companheira tinha algumas fotos com o tio de Leonardo, mas nenhuma prova legal de união. O suposto primo tinha documentos questionáveis. O problema, Dr. Kovács explicou enquanto Adriana traduzia, é que o juiz húngaro vai querer ver provas irrefutáveis de que o Sr. Borges é realmente o herdeiro legítimo. E vai querer entender por que o testamento favorece alguém que nunca conheceu o falecido. Como provamos isso? Leonardo perguntou, visivelmente nervoso. Precisamos construir uma narrativa convincente, mostrar a árvore genealógica, apresentar testemunhas e, principalmente, humanizar o caso. Humanizar? Sim. O juiz precisa entender que Joseph queria reconectar com a família brasileira, que havia uma intenção emocional genuína, não apenas legal. Adriana traduzia tudo com perfeição, mas também adicionava explicações culturais que o advogado não estava dando. Leonardo percebeu que, sem ela, estaria completamente perdido. A audiência é depois de amanhã, Dr. Kovács concluiu. Precisamos nos preparar intensamente. Senhora Adriana, o senhor poderia me ajudar a revisar os documentos hoje à tarde? Claro, ela respondeu. Quando saíram do escritório, Leonardo estava visivelmente abalado. Era a primeira vez que Adriana o via realmente vulnerável, sem a armadura da arrogância. 12 milhões de euros, ele murmurou enquanto caminhavam pela rua histórica. Posso perder tudo por causa de uns contestadores oportunistas. Não vai perder, Adriana disse com firmeza. Os documentos são sólidos, só precisa confiar no processo. Confiar? Leonardo a encarou. Confiar em quê? Em papéis? Em advogados? Em você? Sim, senhor Leonardo. Principalmente em mim, porque eu sou a única pessoa aqui que realmente entende o que está em jogo. Eles ficaram parados no meio da rua histórica de Budapeste. O chefe arrogante e a faxineira professora, unidos por uma herança que ambos precisavam, mas por razões completamente diferentes. Por que você está fazendo isso? Leonardo perguntou de repente.
Por que se importa se eu ganho ou perco? Adriana o olhou nos olhos. Porque não se importar seria descer ao seu nível, Sr. Leonardo. E eu prometi a mim mesma que nunca faria isso. A resposta foi como um tapa na cara. Leonardo ficou sem palavras enquanto Adriana se afastava, caminhando pela rua histórica como se conhecesse cada pedra daquela cidade. E naquele momento, pela primeira vez, Leonardo Borges percebeu que a pessoa mais importante naquela viagem não era ele. A batalha por 12 milhões de euros estava apenas começando. E ela seria decidida não por quem tinha mais dinheiro, mas por quem tinha mais caráter. A manhã da audiência amanheceu cinzenta em Budapeste. Adriana acordou cedo, o estômago embrulhado de nervosismo. Não era por Leonardo, era pela responsabilidade que carregava. Aquele homem arrogante dependia completamente dela, e ela não podia falhar. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um conjunto sóbrio e profissional. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Leonardo já sentado, mexendo distraidamente em uma xícara de café que claramente não tinha tocado. Não dormiu? Ela perguntou, sentando-se à mesa. Dormi pouco, ele admitiu. E pela primeira vez, sua voz não tinha aquele tom de superioridade, apenas cansaço. Fiquei pensando em tudo que pode dar errado. Senhor Leonardo, os documentos estão perfeitos. A árvore genealógica é irrefutável. Você é o herdeiro legítimo. Mas e se o juiz acreditar naquelas pessoas? E se ele achar que merecem a herança mais que eu? Adriana o observou por um momento. Era estranho ver aquele homem tão poderoso e arrogante reduzido a uma pilha de nervos e inseguranças. Então vamos fazer com que ele entenda a verdade. Ela disse simplesmente. No tribunal, a arquitetura antiga intimidava. Colunas altas, tetos ornamentados, uma solenidade que pesava no ar. O juiz Caroline Nagy era um homem na casa dos 60 anos, expressão severa, que olhava para todos com igual intensidade. Do outro lado da sala, Adriana viu os contestadores pela primeira vez. A mulher, Esther Molnar, tinha aparência fragilizada, cabelos grisalhos, roupas simples. Chorava delicadamente em um lenço enquanto seu advogado a consolava. O homem, Mihaly Borges, era mais agressivo na postura, olhando para Leonardo com claro ressentimento. Isso não vai ser fácil, Adriana sussurrou para Leonardo. Ela está usando emoção como estratégia. E o juiz vai cair nessa? Juízes húngaros respeitam evidências, mas também têm coração. Precisamos ser impecáveis. O juiz bateu o martelo e a sessão começou. Adriana traduzia simultaneamente cada palavra para Leonardo, sua voz baixa, mas firme. O advogado de Esther foi o primeiro a falar. Em húngaro eloquente, ele pintou um quadro comovente. Uma mulher simples que havia dedicado os últimos anos da vida cuidando de József, que havia aberto mão de tudo por amor, que agora se via abandonada por uma família distante que nunca se importara com o falecido. József era um homem solitário, o advogado dizia, a voz carregada de emoção. Minha cliente foi sua única companhia nos últimos tempos. Ela cozinhava para ele, cuidava da casa, acompanhava nas consultas médicas. Era para todos os efeitos sua esposa de fato. Esther chorava mais alto agora, e algumas pessoas na plateia pareciam emocionadas. Eles estão sendo teatrais. Leonardo sussurrou para Adriana. Estão, mas é eficaz. Precisamos contra-atacar com fatos. Quando chegou a vez do Dr. Kovacs, ele se levantou com a confiança de quem tinha documentos sólidos. Apresentou a árvore genealógica detalhada, certidões de nascimento, registros oficiais. Tudo provando que Leonardo era sobrinho direto de József. Meu cliente, Dr. Kovacs falou em húngaro formal. É o único herdeiro vivo da linhagem Borges. Os documentos são irrefutáveis. O testamento do falecido é claro e específico. Mas o advogado de Mihaly se levantou imediatamente. Documentos podem ser tecnicamente corretos, mas isso não significa que capturam a vontade real do falecido. Meu cliente cresceu com József, conviveu com ele durante décadas. Isso é verdade? Leonardo sussurrou para Adriana. Vamos descobrir. O juiz começou a fazer perguntas diretas. Chamou Esther para depor. A senhora pode descrever sua relação com o falecido József Borges? O juiz perguntou.
Esther enxugou as lágrimas e começou a falar com voz trêmula. Adriana traduzia cada palavra para Leonardo. Conheci Joseph há muitos anos. Ele era um homem gentil, solitário. Comecei a visitá-lo, a ajudar com as tarefas da casa. Com o tempo, nos tornamos muito próximos. Ele dizia que eu era a família que ele nunca teve. A senhora tem provas dessa convivência? Tenho fotos, meritíssimo, e testemunhas. O advogado apresentou várias fotografias. Esther e Joseph juntos em um parque, em um restaurante, na casa dele. Eram imagens que sugeriam intimidade e proximidade. Leonardo ficou tenso ao ver as fotos. Ela realmente conhecia meu tio. Conhecer não é o mesmo que ter direito legal à herança, Adriana respondeu baixinho. Dr. Kovacs se levantou para o contra-interrogatório. Senhora Esther, a senhora pode dizer exatamente quando conheceu o Sr. Joseph? Esther hesitou. Há alguns anos. Alguns anos não é uma resposta precisa. Foi há 10 anos? 5 anos? 2 anos? Talvez uns 5 anos. Dr. Kovacs pegou um documento. Tenho aqui registros médicos do Sr. Joseph. Ele foi diagnosticado com uma doença grave há exatamente 5 anos. A senhora começou a visitá-lo nessa época? Esther ficou visivelmente desconfortável. Sim, foi por volta dessa época. Conveniente. Uma doença grave é diagnosticada e subitamente ele ganha uma companheira dedicada. Não foi assim. Esther protestou, mas sua voz perdeu força. A senhora tem certidão de casamento? Não, mas... registro de união estável? Joseph não quis fazer. Documento algum que prove que ele considerava a senhora sua companheira legal? Temos amor, temos história, mas não tem documentos legais. Dr. Kovacs concluiu friamente. Leonardo sussurrou para Adriana. Ele está destruindo ela. Está fazendo o trabalho dele, Adriana respondeu. Mas ainda tem o Mihaly. Quando Mihaly foi chamado para depor, ele tinha uma postura completamente diferente. Confiante, quase agressivo. Senhor Mihaly Borges, qual seu grau de parentesco com o falecido? Éramos primos de 3º grau. Nossas famílias sempre foram próximas. Pode elaborar? Crescemos no mesmo bairro, frequentávamos as mesmas festas de família, éramos como irmãos de criação. E o senhor manteve contato com Joseph ao longo dos anos? Mantive. Nos falávamos regularmente, nos visitávamos. O senhor tem provas disso? O advogado de Mihaly apresentou registros telefônicos, algumas cartas, fotografias antigas. Era mais substancial que as provas de Esther. Leonardo ficou mais nervoso. Esse parece mais legítimo. Vamos ver, Adriana disse, observando atentamente. Doutor. Kovacs se levantou novamente. Senhor Mihaly, quando foi a última vez que o senhor viu Joseph pessoalmente? Mihaly pensou por um momento. Há alguns anos. Alguns anos. Pode ser mais específico? Talvez 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos. E quando foi a última vez que conversaram por telefone? Regularmente falávamos a cada poucas semanas. Dr. Kovacs pegou outros documentos. Tenho aqui os registros telefônicos completos do Sr. Joseph dos últimos 5 anos. Posso verificar cada ligação. O senhor gostaria de revisar sua resposta? Mihaly ficou pálido. Talvez não fosse tão regular assim. De fato. Porque esses registros mostram exatamente 3 ligações do senhor para Joseph nos últimos 5 anos. 3 ligações em 5 anos é regularmente? Nós nos falávamos por outros meios. Que meios? E-mail? Cartas? Temos acesso a tudo isso também. Quer que verifiquemos? Mihaly ficou em silêncio. A verdade, Sr. Mihaly, é que o senhor mal tinha contato com Joseph. E agora que ele faleceu deixando uma herança substancial, subitamente se lembra de como eram próximos. A sala ficou em silêncio pesado. As provas de ambos os contestadores estavam desmoronando sob interrogatório sério. Foi quando o juiz se virou para Leonardo. Senhor Borges, o senhor tem algo a declarar? Adriana traduziu e Leonardo ficou de pé, nervoso. Eu nunca conheci meu tio Joseph pessoalmente. Não posso fingir que tínhamos uma relação próxima. O juiz assentiu. Pelo menos o senhor é honesto. Mas, Leonardo continuou, e Adriana o olhou surpresa porque ele não havia ensaiado aquilo. Aprendi algo nessa viagem.
Aprendi que valor não está em quanto tempo conhecemos alguém, mas em respeitar suas vontades. Meu tio fez um testamento claro. Ele queria reconectar com a família brasileira. E eu vou honrar isso. Adriana traduziu as palavras e viu algo mudar na expressão do juiz. Foi então que Dr. Kovacs apresentou o documento final. Meritíssimo, gostaria de ler uma carta encontrada entre os pertences de Iosef. Foi escrita poucos dias antes de sua morte. Ele começou a ler em húngaro. Sempre me arrependi de perder contato com meu irmão no Brasil. Sei que ele faleceu, mas descobri que ele teve um filho. Meu sobrinho Leonardo. Nunca o conheci, mas quero que ele tenha tudo o que construí. Quero que saiba que família importa, mesmo quando separada por distância e tempo. O juiz ouviu em silêncio. Esther chorava, mas agora parecia mais resignada que estratégica. Mihaly olhava para o chão. Há algo mais, meritíssimo. Dr. Kovacs continuou. Gostaria de chamar uma testemunha. Uma senhora idosa entrou na sala, apoiada em uma bengala. Era a vizinha de Iosef. Adriana traduzia enquanto a mulher falava. Conheci Iosef por muitos anos. Ele me falava constantemente sobre o irmão no Brasil, sobre como se arrependia de ter perdido o contato. Nos últimos meses de vida, ele estava obcecado em encontrar o sobrinho. Dizia que queria consertar o erro de ter se afastado da família. E sobre a senhora Esther? O juiz perguntou. Ela aparecia de vez em quando. Era gentil, mas Joseph sempre deixava claro que ela era apenas uma ajudante, não família. Esther protestou, mas o juiz pediu silêncio. E sobre o Sr. Mihaly? Esse eu mal conheci. Acho que vi ele visitar Joseph talvez 2 vezes em todos esses anos. Os depoimentos eram devastadores para os contestadores. Suas histórias cuidadosamente construídas estavam desmoronando. O juiz anunciou um intervalo para a deliberação. Leonardo e Adriana saíram para o corredor do tribunal. Você acha que ganhamos? Ele perguntou, e havia vulnerabilidade genuína em sua voz. Acho que a verdade prevaleceu. Adriana respondeu. Seu tio tinha uma vontade clara. Documentou ela. E nós provamos isso. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Adriana, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você é tão boa nisso? Não apenas traduzir, mas entender as pessoas, as situações, antecipar os movimentos? Adriana sorriu tristemente. Porque passei anos observando, Sr. Leonardo. Quando você é invisível, você aprende a ler as pessoas muito bem. Vê coisas que elas não percebem que estão mostrando. Como o quê? Como o fato de que o senhor está com medo. Não apenas de perder a herança, mas de falhar. De não ser suficiente. Leonardo a encarou, chocado com a precisão da observação. Como você? Porque eu já senti isso. Quando perdi meu emprego, quando virei faxineira, quando vi minha filha doente e não podia pagar o tratamento. Conheço bem o medo de não ser suficiente. Sua filha, Leonardo disse, e pela primeira vez demonstrou interesse genuíno. Ela está bem? Está. Graças aos 50 mil que o senhor pagou, consegui quitar os débitos do tratamento. Ela está estável. Do que ela sofre? Adriana hesitou, mas decidiu confiar. Doença autoimune rara. Precisa de medicamentos caros, acompanhamento constante. Sem tratamento, ela... Entendo. Leonardo interrompeu, claramente desconfortável com a emoção do assunto. Bom, espero que ela fique bem. O juiz voltou mais rápido que esperavam. Todos retornaram à sala, a tensão palpável no ar. Após analisar todas as evidências apresentadas, o juiz começou, e Adriana traduzia com voz firme para Leonardo. Este tribunal decide que a herança de Joseph Borges pertence legalmente ao Sr. Leonardo Borges, único herdeiro direto conforme documentado e desejado pelo falecido. Leonardo soltou o ar que estava segurando. Adriana sentiu um alívio enorme. Quanto aos contestadores, o juiz continuou, olhando severamente para Esther e Mihaly. Suas alegações foram consideradas infundadas e oportunistas. Este tribunal não tolerará tentativas de apropriação indevida de heranças. Esther saiu da sala chorando. Mihaly saiu com raiva visível, mas Leonardo tinha vencido. Do lado de fora do tribunal, sob o céu ainda cinzento de Budapeste, Leonardo ficou parado por um longo momento, apenas respirando. 12 milhões de euros, ele murmurou. São realmente meus.
São, Adriana confirmou. E foram conquistados de forma justa. Leonardo se virou para ela. Adriana, eu preciso dizer algo. O quê? Sem você, eu teria perdido tudo. Não apenas a herança, mas a oportunidade de honrar meu tio. Você não apenas traduziu palavras, você salvou tudo. Adriana esperou, sentindo que havia mais. Quando voltarmos ao Brasil, ele continuou, claramente desconfortável. Eu gostaria que considerasse trabalhar oficialmente para a empresa. Não como faxineira, como consultora de relações internacionais. Era a primeira vez que ele oferecia algo real. Mas Adriana conhecia Leonardo bem o suficiente para saber que ele ainda não havia mudado completamente. Vou pensar, ela disse. Mas primeiro, vamos celebrar. Você acabou de ganhar uma fortuna. Naquela noite, em um restaurante tradicional húngaro, Leonardo estava mais relaxado que Adriana já o havia visto. O vinho fluía, a comida era excepcional, e pela primeira vez eles conversaram como pessoas, não como chefe e funcionária. Como você aprendeu todos esses idiomas? Ele perguntou. Sempre tive facilidade. Na universidade me apaixonei pelo leste europeu. A história, a cultura, a complexidade. Deve ter sido difícil perder tudo isso. Foi devastador, Adriana admitiu. Mas me ensinou que valor não está no título ou no cargo. Está em quem você é quando ninguém está olhando. Leonardo ficou em silêncio, processando as palavras. Quando voltaram ao hotel, ele parou na porta do quarto de Adriana. Obrigado, ele disse simplesmente. Por tudo. De nada, senhor Leonardo. Leonardo, ele corrigiu. Pode me chamar de Leonardo. Era um pequeno passo, mas era um passo. No dia seguinte, voariam de volta ao Brasil. Adriana voltaria para Isabela. Leonardo voltaria para sua empresa milionária. Mas ambos voltariam diferentes do que eram quando partiram. A questão era, quanto eles tinham realmente mudado? O voo de volta ao Brasil foi silencioso. Leonardo trabalhava no laptop, revisando contratos e e-mails acumulados. Adriana olhava pela janela, pensando em Isabela, em como a filha estaria, se havia comido direito, se o pai havia lembrado de dar os remédios nos horários corretos. Quando o avião finalmente pousou em São Paulo, já era noite. Adriana pegou seu celular assim que a autorização foi dada e ligou para casa imediatamente. Carlos atendeu no terceiro toque, mas havia algo diferente em sua voz. Algo tenso. Amor, você chegou? Acabei de pousar. Como está a Isabela? Um silêncio. Demorado demais para ser normal. Carlos, Adriana, você precisa vir para casa agora. A Isabela, ela não está bem. O mundo de Adriana parou. O que aconteceu? Ela teve uma crise ontem à noite. Levei para o hospital. Está internada. Adriana sentiu as pernas fraquejarem. Como assim internada? O que os médicos disseram? Eles querem falar com você pessoalmente. Adriana, vem rápido. Ela está pedindo por você. Leonardo percebeu a mudança na expressão de Adriana imediatamente. O que foi? Minha filha está no hospital. A voz de Adriana saiu quebrada. Preciso ir agora. Eu te levo. Não precisa, Não é pedido, Adriana. Vamos. No carro, dirigindo pelas ruas vazias da madrugada, Adriana tentava ligar para o hospital, para Carlos, para qualquer pessoa que pudesse dar notícias. Leonardo dirigia em silêncio, mas olhava de vez em quando para ela, vendo uma mulher que sempre parecera inabalável desmoronando aos poucos. Ela vai ficar bem, ele disse sem muita convicção. O senhor não sabe disso. Adriana respondeu, a voz tremendo. Ninguém sabe. Quando chegaram ao hospital, Adriana saiu do carro antes mesmo dele parar completamente. Correu para a recepção. Perguntou pelo quarto, subiu as escadas porque o elevador estava demorando demais. Leonardo a seguiu, mantendo distância respeitosa. No quarto do hospital, Isabela estava deitada na cama, pálida como papel, conectada a diversos aparelhos. Carlos estava sentado ao lado, segurando a mão da filha, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, Isabela sussurrou quando viu Adriana entrar. Minha filha, meu amor. Adriana correu para a cama e abraçou Isabela com cuidado, tentando não desconectar nenhum dos fios. O que aconteceu? Só uma crise, mãe. Já estou melhor. Mas Adriana via que não era só uma crise.
Via nos olhos de Carlos, na expressão da enfermeira que entrava no quarto, na quantidade de equipamentos ao redor da cama. O médico entrou logo depois. Dr. Henrique, que acompanhava Isabela há anos. Senhora Adriana, precisamos conversar. Em particular. No corredor, longe da filha, o médico foi direto. A crise de ontem foi grave. O organismo da Isabela está rejeitando os medicamentos atuais. Precisamos mudar o protocolo de tratamento. Mudar como? Há um tratamento novo, mais agressivo, mas também mais caro. Muito mais caro. Adriana sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Quanto? O tratamento completo, incluindo internação e medicamentos, vai custar em torno de R$120 mil. E isso só nos primeiros 3 meses. R$120 mil. Mesmo com os 50 mil que Leonardo havia pagado e os 20 mil da viagem, Adriana não tinha nem metade disso. E se não fizermos o tratamento? O médico hesitou. Adriana, você sabe a resposta. Ela sabia. Sem o tratamento, Isabela não teria muito tempo. Quanto tempo tenho para decidir? Precisamos começar o quanto antes. Dias, não semanas. Adriana voltou para o quarto cambaleando. Carlos a segurou pelo braço. O que ele disse? Ela não conseguiu responder. Apenas abraçou o marido e chorou silenciosamente, tentando não fazer barulho para não preocupar Isabela. Leonardo, que havia ficado discretamente no corredor, ouviu tudo. Viu o médico explicar, viu Adriana desmoronar, viu o desespero absoluto de uma mãe enfrentando o impossível. Ele ficou parado ali, processando. R$120 mil. Para ele, depois da herança de 12 milhões de euros, era menos que nada. Era o que ele gastava em um final de semana sem pensar. Mas para a Adriana, era a diferença entre vida e morte da filha. Dentro do quarto, Isabela tentava se manter forte. Mãe, não chora. Eu vou ficar bem. Eu sei, minha filha. Você sempre fica bem. A viagem foi legal? Você ganhou o caso? Adriana secou as lágrimas e forçou um sorriso. Ganhamos. Foi uma vitória importante. Eu sabia que você conseguiria. Você é a pessoa mais inteligente do mundo. Adriana beijou a testa da filha, sentindo a temperatura ligeiramente elevada. E você é a pessoa mais forte. Carlos se aproximou. Isabela, descansa um pouco. Estamos aqui com você. A menina fechou os olhos, exausta. Adriana e Carlos ficaram sentados ao lado da cama, de mãos dadas, em silêncio pesado. Foi quando Leonardo entrou no quarto, quebrando o momento. Com licença, ele disse baixinho. Posso falar com você, Adriana? Só 1 minuto. No corredor, Leonardo ia direto ao ponto. Eu ouvi o que o médico disse. Senhor Leonardo, Quanto precisa? Para o tratamento completo? Adriana ficou em silêncio, dividida entre orgulho e desespero. Não posso aceitar dinheiro seu. Por que não? Porque já me paga pelo meu trabalho. Não quero caridade. Não é caridade, Adriana. É reconhecimento. Você salvou minha herança. Deixa eu ajudar a salvar sua filha. Adriana sentiu os olhos arderem novamente. Eu não posso. Pode sim. E vai aceitar. Porque se fosse minha filha ali naquela cama, eu ia querer que alguém me ajudasse. Era a primeira vez que Leonardo falava com humanidade genuína, sem arrogância, sem superioridade. Apenas um ser humano falando com o outro. Eu vou pagar o tratamento, ele continuou. Tudo, quanto precisar, pelo tempo que precisar. Por quê? Adriana perguntou, a voz quebrada. Por que está fazendo isso? Leonardo ficou em silêncio por um momento, lutando com palavras que nunca havia dito antes. Porque eu fui um idiota. Durante todo esse tempo, tratei você como lixo. E você não apenas aguentou, como me salvou quando eu mais precisava. Sua filha merece ter uma mãe que não precise se matar trabalhando só para mantê-la viva. Adriana chorou abertamente agora, sem se importar em esconder. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de todas as emoções que havia reprimido durante anos explodindo de uma vez. Obrigada, ela conseguiu dizer entre soluços. Obrigada. Leonardo acenou com a cabeça, claramente desconfortável com a emoção do momento. Vou falar com o médico agora, autorizar tudo o que for necessário. Ele foi embora
e Adriana ficou ali no corredor vazio, tremendo, processando tudo o que havia acontecido. Sua filha ia ter o tratamento. Isabela ia ter uma chance. Quando voltou para o quarto, Carlos a olhou questionador. Ela apenas acenou com a cabeça, sorrindo através das lágrimas, e ele entendeu. Alguma coisa havia mudado. Alguma coisa havia dado certo. Isabela dormia tranquila, alheia ao drama que havia se desenrolado. Adriana se sentou ao lado da cama e segurou a mão pequena e frágil da filha. Você vai ficar boa, ela sussurrou. Prometo que vai ficar boa. Na recepção do hospital, Leonardo conversava com o Dr. Henrique, autorizando todos os procedimentos, garantindo que dinheiro não seria problema. O médico estava visivelmente surpreso com a generosidade do desconhecido. O senhor é família? Não, Leonardo respondeu. Sou apenas alguém que está tentando fazer a coisa certa. Quando saiu do hospital, já amanhecendo, Leonardo se sentou no carro, mas não ligou o motor imediatamente. Ficou ali, pensando em tudo que havia acontecido nas últimas semanas. Havia ganho 12 milhões de euros, uma fortuna. Mas o que realmente importava? O dinheiro ou as pessoas que o ajudaram a conseguir? Ele pensou em Adriana, empurrando o carrinho de limpeza enquanto guardava um passado brilhante em silêncio. Pensou em Isabela, uma criança lutando contra uma doença sem ter culpa de nada. Pensou em Carlos, trabalhando 12 horas por dia como motorista para tentar salvar a filha. E pensou em si mesmo, Leonardo Borges, empresário de sucesso, milionário, arrogante, cruel. Alguém que havia passado anos tratando pessoas como lixo porque podia, porque tinha poder, porque nunca havia enfrentado consequências. Mas consequências estavam chegando, e ele estava prestes a descobrir que algumas lições custam muito mais que dinheiro. Ele ligou o motor e dirigiu para casa, mas sua mente estava longe. Estava no hospital, naquele quarto onde uma menina de 12 anos lutava pela vida enquanto a mãe, que ele havia humilhado durante tanto tempo, mantinha-se forte. Adriana não era apenas uma ex-professora. Não era apenas uma tradutora talentosa. Era uma mulher de força impossível, de dignidade inquebrantável, de amor incondicional. E ele? O que era ele além de dinheiro e arrogância? A resposta vinha chegando, e Leonardo não tinha certeza se estava pronto para enfrentá-la. Mas a vida tem uma forma de forçar lições naqueles que mais precisam aprender. E a lição de Leonardo Borges estava apenas começando. Adriana ficou no hospital com Isabela durante 3 dias. O tratamento novo começou imediatamente. E embora fosse agressivo e difícil, os médicos pareciam otimistas. Leonardo aparecia todos os dias, sempre discreto, sempre perguntando se precisavam de algo. Ele realmente mudou, Carlos comentou uma noite, depois que Leonardo havia saído. Não parece o homem que você descreveu. Pessoas podem mudar, Adriana respondeu, mas havia cautela em sua voz. A questão é se a mudança é real ou temporária. No 4º dia, quando Isabela finalmente teve alta para continuar o tratamento em casa, Adriana precisou voltar ao trabalho. Vestiu novamente o uniforme de faxineira e voltou para a corporação Maxi Trade. O clima no escritório estava diferente. Funcionários a olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. A história da viagem a Budapeste havia se espalhado, e todos sabiam que ela havia sido essencial para Leonardo ganhar a herança. Adriana! Paula se aproximou assim que a viu. Como está sua filha? Melhorando. Obrigada por perguntar. Que bom! E, bem, só para avisar, o senhor Leonardo quer falar com você. Pediu para você ir na sala dele assim que chegasse. Adriana deixou o carrinho no depósito e subiu até a sala de Leonardo. Bateu na porta e entrou quando ouviu o "pode entrar". Leonardo estava sentado atrás da mesa, mas se levantou quando ela entrou. Havia algo diferente nele, uma tensão que ela não conseguia identificar. Adriana, senta. Ela se sentou esperando. Como está, Isabela? Respondendo bem ao tratamento. Os médicos estão otimistas. Ótimo, isso é ótimo. Leonardo hesitou, claramente desconfortável com o que ia dizer. Adriana, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Ontem recebi uma ligação dos advogados húngaros. Tem um problema com a herança. O coração de Adriana disparou. Que tipo de problema? Aparentemente existem impostos e taxas legais que eu não sabia.
Valores altos, muito altos. Quanto? Eles estimam em torno de 2 milhões de euros. Preciso pagar nos próximos meses, ou o governo húngaro pode confiscar parte dos bens. Adriana processou a informação. Mas você ainda vai ficar com 10 milhões de euros. Continua sendo uma fortuna. Eu sei, não é sobre o dinheiro. Leonardo passou a mão no cabelo, frustrado. É sobre ter certeza, sobre estar no controle. Sempre fui o cara que tinha todas as respostas, que dominava todas as situações. E agora estou constantemente dependendo de outras pessoas, de informações que não entendo, de sistemas que não controlo. Bem-vindo à vida da maioria das pessoas, Adriana disse suavemente. Leonardo a encarou. Como você aguenta? Viver sempre na incerteza, sempre na corda bamba, nunca sabendo se vai dar certo? Porque não tenho escolha, e porque aprendi que controle é uma ilusão. A única coisa que realmente controlamos é como reagimos ao que acontece conosco. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Você é mais sábia que qualquer professor que já tive. Não é sabedoria, senhor Leonardo. É sobrevivência. Para de me chamar de senhor Leonardo. Me chama de Leonardo. Tudo bem, Leonardo. Ele respirou fundo. Adriana, eu chamei você aqui porque preciso dizer algo que deveria ter dito há muito tempo, na frente de todo mundo. Antes que ela pudesse responder, Leonardo se levantou e abriu a porta da sala. Paula, chama todo mundo para a sala de reuniões. Agora, todos os funcionários. É urgente. 15 minutos depois, o escritório inteiro estava reunido na sala de reuniões, murmurando curiosos sobre o que seria tão urgente. Leonardo estava em pé na frente, visivelmente nervoso. Adriana estava sentada, sem entender o que estava acontecendo. Pessoal, Leonardo começou, e sua voz saiu mais baixa que o normal. Eu chamei todo mundo aqui porque preciso falar sobre algo importante, sobre alguém importante. Ele olhou para Adriana. Muitos de vocês conhecem Adriana Santos como a faxineira da empresa. Alguém que limpa banheiros, esvazia lixeiras, empurra carrinhos pelos corredores. Adriana ficou tensa, sem saber aonde isso ia dar. Mas a verdade, Leonardo continuou, a voz ficando mais firme, é que Adriana Santos é uma das pessoas mais qualificadas e competentes que já conheci. Ela é ex-professora universitária, especialista em idiomas do leste europeu, tradutora juramentada, e a única razão pela qual eu não perdi uma herança de 12 milhões de euros. Murmúrios percorreram a sala. E sabe o que é pior? Leonardo continuou. Ela trabalhou aqui durante todo esse tempo, e eu a tratei como lixo. Empurrei ela nos corredores, gritei com ela, ignorei ela, fiz piadas cruéis sobre ela. O escritório estava em silêncio absoluto agora. Por quê? Porque eu podia. Porque ela estava em uma posição inferior. Porque era um idiota arrogante que acreditava que o valor de uma pessoa estava no cargo dela. Adriana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Adriana perdeu o emprego de professora porque denunciou corrupção. Foi colocada em lista negra. Teve que aceitar trabalho de faxineira para pagar tratamento médico da filha. E durante todo esse tempo, ela manteve a dignidade, a competência e a humanidade que eu nunca tive. Leonardo fez uma pausa, claramente lutando com emoções que não estava acostumado a sentir. Então eu quero dizer na frente de todos vocês que eu estava completamente errado. Errado sobre ela. Errado sobre o que faz alguém valioso. Errado sobre como tratar pessoas. Ele se virou diretamente para Adriana. Adriana, me desculpa. Desculpa por cada vez que te empurrei. Desculpa por cada grito. Desculpa por cada momento que te fiz sentir invisível. Você nunca foi invisível. Eu é que era cego. Adriana estava chorando abertamente agora, e metade dos funcionários na sala também estava. E quero anunciar oficialmente, Leonardo continuou, que a partir de hoje, Adriana Santos não é mais funcionária terceirizada de limpeza. Ela é diretora de Relações Internacionais da corporação Maxi Trade, com salário de R$20 mil mensais, todos os benefícios e participação nos lucros da empresa. A sala explodiu em aplausos. Funcionários se levantaram, gritaram, comemoraram. Paula estava chorando. André sorria de orelha a orelha. Adriana se levantou, tremendo, sem saber o que dizer. Você aceita?
Leonardo perguntou. Eu aceito. Ela conseguiu dizer entre lágrimas. Leonardo estendeu a mão. Adriana apertou e ele a puxou para um abraço desajeitado, mas genuíno. Obrigado, ele sussurrou. Por tudo. Depois da reunião, quando o escritório voltou gradualmente ao normal, Paula levou Adriana para conhecer sua nova sala. Era espaçosa, com vista para a cidade, mesa grande, computador novo. Não acredito nisso, Adriana murmurou, tocando a mesa como se fosse irreal. Acredita sim, Paula sorriu. Você merece. Sempre mereceu. Naquela noite, quando Adriana chegou em casa, Isabela estava acordada, sentada no sofá com Carlos. Mãe, como foi o dia? Adriana se sentou entre os dois e contou tudo. Leonardo se desculpando publicamente. A promoção, o salário, tudo. Eu sabia, Isabela exclamou. Eu sabia que as pessoas iam perceber o quanto você é incrível. Carlos abraçou a esposa. Estou tão orgulhoso de você, amor. Nada disso seria possível sem vocês dois. Adriana disse com lágrimas nos olhos. Vocês são minha força. E você é a nossa, Isabela respondeu. Nas semanas seguintes, Adriana se adaptou ao novo cargo. Usava roupas profissionais, participava de reuniões importantes, coordenava negociações internacionais. Era como voltar a viver depois de anos em uma existência apenas funcional. Leonardo também mudou. Não do dia para a noite, mas gradualmente. Parou de gritar com funcionários, começou a perguntar nomes, tratava pessoas com respeito, independente do cargo. Você está diferente, Paula comentou com ele um dia. Estou aprendendo, ele respondeu. Finalmente, um mês depois, Isabela teve uma consulta de controle. Os médicos estavam impressionados com a resposta ao tratamento. A menina estava ganhando peso, recuperando cor, voltando a ser a criança vibrante que sempre foi. É um milagre, Dr. Henrique disse. Não é milagre, Adriana respondeu, olhando para a filha. É amor. E pessoas boas que apareceram quando mais precisávamos. Naquela noite, Leonardo organizou um jantar no melhor restaurante da cidade. Convidou Adriana, Carlos e Isabela. Foi estranho no começo, o empresário milionário sentado com a família simples, mas a conversa fluiu naturalmente. Isabela, Leonardo disse em algum momento, sua mãe me contou que você quer ser médica. Quero ajudar outras crianças como eu. Então quero fazer uma proposta. Vou criar um fundo de estudos para você. Quando chegar a hora da faculdade, está tudo pago. Medicina, onde você quiser estudar. Isabela arregalou os olhos. Sério? Seríssimo. Alguém tão corajoso quanto você merece realizar todos os sonhos. Adriana segurou a mão de Leonardo por cima da mesa. Obrigada, por tudo. Eu que agradeço. Vocês me ensinaram que riqueza não é sobre dinheiro. É sobre as pessoas que temos ao lado. Meses depois, em uma manhã ensolarada, Adriana entrou no escritório como fazia todos os dias. Mas agora entrava pela porta principal, cumprimentava o segurança pelo nome, subia no elevador executivo, passou pelo corredor onde costumava empurrar o carrinho de limpeza. Parou por um momento, lembrando. Tudo bem? Leonardo perguntou, aparecendo ao lado dela. Só lembrando de onde vim. E olhando para onde está indo, ele completou. Adriana sorriu. Exatamente. Eles caminharam juntos pelo corredor, não mais como chefe e faxineira, não mais como patrão e empregada, mas como duas pessoas que haviam aprendido que dignidade não tem a ver com cargo, que valor não se mede em dinheiro e que às vezes as maiores lições vêm das pessoas que menos esperamos. Leonardo havia ganho 12 milhões de euros. Mas o que realmente mudou sua vida não foi a herança. Foi a mulher que ele quase não viu, escondida atrás de um carrinho de limpeza, guardando uma sabedoria que nenhuma fortuna poderia comprar. E Adriana? Ela aprendeu que perseverança sempre vence a arrogância, que dignidade é inquebrantável e que o amor por uma filha pode mover montanhas. Te dou meu salário se traduzir isso, havia sido uma aposta cruel. Mas havia se transformado na lição mais cara e mais valiosa que Leonardo Borges já recebera. Porque no final, o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em quem ela é quando ninguém está olhando. E essa foi a herança mais importante de todas. Estaría súper, muchachos, ¿ok? Bebé, no le ves a Neymar, cada rato se lesiona el pato, es de esa época, dice por acá. Ya
pero Neymar es Neymar, digamos, y el Pato es el Pato. O sea, Neymar en una pierna me resirve, digamos, ¿entiendes? Che, los de Cochabamba, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué Wicsterman jugó un partido amistoso y llevó más gente que Aurora, huevón? Tremendo. Pásenme el enlace si tienen. A ver, lo voy a buscar yo también. Debe estar en TikTok. Hoy en día todo está en TikTok, bebés. Todo, pero todo. ¿Qué más? ¿Qué? Saludó a 412. A ver. Martins. ¿Qué dice el Cecitar? Así es, pero lastimosamente no tenemos una preparación física adecuada, según yo, porque son varios jugadores con estos problemas. Y en el tema del Pato ya es un tema muy delicado. Y que no saquen algún reporte médico aumenta la incertidumbre, pero nunca sacan, digamos, ¿no? Reportes médicos nunca la sacan. Y sinceramente con este plantel tan corto que tenemos, no tener al Patito Rodríguez para mí es un lujo, ¿no? Porque puta madre, de verdad necesitamos... Para estos partidos de Copa Libertadores necesitamos todo el arsenal, muchachos. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda por el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos, puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé, pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo, perdón por perder tan tarde, la verdad, pero sinceramente con la rutina que estoy teniendo estas semanas se me hace muy, muy, muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés, pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes vamos a tener horarios y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer, obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 por partido, o ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿bien? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar el tema del Patito, bebés. No sé, este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del Patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del Patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero creo que todos esos parones...
если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как бы, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное,
нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,